Gente, estamos na Praia de Santos com essa turminha aqui do 6º ano da Escola Verde e eles realmente vão ter essa experiência de aprender matemática de um jeito lúdico, brincando na areia. Bom, mas como vai ser isso? A gente vai falar agora com o professor Rogério. Ó, todo mundo quer dar tchauzinho, é assim mesmo. Vamos falar com o professor Rogério que vai explicar como que vai ser dada essa aula. Gente, agora prestando atenção na explicação do professor aí, o que vocês vão fazer, hein? Vamos lá, professor. Então, dentro do nosso percurso de aprendizagem, a gente no 6º ano está fazendo uma revisão da história da matemática e como os registros que representam quantidades surgiram ao longo da história. Nós estamos acompanhando um documentário chamado A História do Número 1 e nesse documentário eles aprenderam que a primeira unidade de medida foi estabelecida pelos povos egípcios. Então hoje o desafio deles vai ser construir um terreno em marcação com unidade de medida como cabo de vassoura, vai ser a nossa unidade de medida, aqui na praia. Só que eu vou propor algumas dificuldades para esse terreno acontecer e eles conseguirem traçar e manter as marcações desse terreno. O que vai acontecer aqui na água, professor? Cada grupo vai ter que construir um quadrado com 4 medidas do cabo de vassoura deitado, tanto na horizontal quanto aqui na vertical, tá bom? Só que 2 cantinhos do quadrado, que são chamados vértices, eu coloquei dentro da água. Eles vão ter o desafio de ter que manter essas marcações. Interessante. E a finalidade disso? Depois, no final, a gente vai relacionar que lá no Egito, quando as enchentes do Rio Nilo, elas pegavam e inundavam os terrenos que eram cultivados, as marcações iam se perdendo. E os agrimensores do faraó, ao fazer as novas marcações, percebiam que a unidade de medida padrão deles, que era o cúbito, não cabia mais. Eles precisavam dividir essa unidade de medida. Isso deu origem às frações. Foi aí que surgiram as frações, porque o faraó não queria perder a possibilidade de cobrar mais impostos naquela área fracionada, né? Porque quando a gente pensa num terreno muito grande, isso daria uma grande extensão, né, de impostos. E os herdeiros também dos terrenos, cada um queria garantir exatamente o seu pedaço. Vamos lá, agora a dificuldade é a manutenção de uma medida dentro de uma área alagada. Eles vão praticamente perceber que é impossível. E aí eu vou ter que depois aliviar e trazê-los para uma área mais seca para eles darem conta de fazer essas marcações. Então daqui a pouco eu alivio essa primeira dificuldade, para eles sentirem bem essa questão de quando as cheias aconteciam no Rio Nilo e acabavam levando todas as marcações que existiam. Do alto dá para ver o grau de dificuldade dessas turmas. Elas começaram um pouco mais próximas ao mar e agora se afastaram um pouquinho. E aí essa dificuldade, ela vai tornando cada vez mais complicada. Por quê? Porque com o terreno completamente alagado, o mar vai apagando as marcações que eles estão fazendo. E o que você percebeu ali que eles fizeram? Eu percebi que vão surgindo estratégias diferenciadas, como, por exemplo, ao deitar o cabo de vassoura, pisar em cima dele bastante para tentar afundar a marca, ou então fazer um risco mais profundo, como se fosse uma canaleta, ou alguns grupos também passaram a pegar gravetos na praia para estabelecer as unidades de medida, que é o cabo de vassoura, para sustentar a marcação. Então eles vão bolando estratégia para tentar superar essa dificuldade. E é o que a gente percebe aqui, olha nesse terreno aqui, ó, o que eles fizeram. Vamos falar com a Ana aqui, ó, que a Ana tá bem consciente do que ela fez. Ana, qual que foi a sua estratégia aqui? A gente tava fazendo mais pra lá, porque se a gente riscasse a água, a areia ia absorver a água. Então a gente colocou
essas madeirinhas, que são os gravetos, e fez o quadrado 4x4 pra gente fazer depois a malha quadriculada. A gente trocou de lado porque aí a areia não absorve tanto a água e a gente consegue fazer os quadrados. Legal. O que você está aprendendo com isso? Eu tô aprendendo uns registros numéricos egípcios que a gente pode usar para fazer, que nem sempre é só o mais, o menos e a adição. Gustavo, o que você está aprendendo com essa lógica de raciocínio? Como foi apresentado o número 1 a primeira vez. E aqui a gente está fazendo uma malha quadriculada com gravetos. Tá tornando a matemática mais legal? Tá, bem mais legal do que a gente ficar na sala. Porque aí a gente sai, a gente pode se exercitar enquanto a gente brinca, a gente pode brincar enquanto a gente estuda. Então é bem legal. Vocês agora estão fazendo mais uma medição, é isso, Felipe? Sim, agora a gente pensou, ali não daria para cavar, porque a água viria e destruiria tudo. A gente veio para cá porque o professor pediu para fazer quadriculado. Então aí a gente pensou que aqui seria muito mais fácil. Agora, o que você está achando desse professor? Te ensinar e ensinar toda a sua turma dessa maneira? Muito legal, né? Melhor do que ficar na sala de aula aprendendo matemática do jeito normal. Esse é um jeito muito diferente. E você imaginava ter um professor assim? Não imaginava. Como que está sendo esse professor para você? Ele é muito legal. Eu me sinto para aprender mais matemática ainda com ele. Legal. Bom, então, mãos à obra aí, que a gente vai mostrar essa turminha aí, essas novas construções que eles estão fazendo e depois o resultado final, hein, gente? Tarefa de matemática finalizada na praia. O que você achou, Alice? Eu achei muito legal, mas difícil. É? Difícil? Qual que foi a sua dificuldade? Que alagou muitas vezes, a gente teve que refazer mais de 10 vezes. Realmente. Imagine aquele povo de antigamente também fazendo isso e descobrindo uma fórmula de calcular. Verdade, deve ser difícil. Uhum. A gente para pensar um pouquinho como que eram os povos de antigamente, né? Deixaram tudo pronto pra gente, né? Aí ficou mais fácil pra gente. O que você tá achando dessa aula de matemática assim na praia? É muito mais divertido do que ficar na sala sentado fazendo lição, escrevendo. Pedro, tem dificuldade de matemática? Muita, com certeza. Isso é uma coisa extremamente difícil para mim. Como que tá sendo agora com esse tipo de professor te explicando dessa maneira? Está sendo muito divertido. É bem legal, o professor é bem divertido. Eu prefiro muito mais ele do que um professor chato que mande 40 lições de casa pra gente fazer em um dia. Qual foi o maior desafio? Que sempre que a gente fazia, pegava água e apagava, só que sempre ficava uma marca, porque a gente colocou um graveto em cada parte. Aí o grupo da Gabi falou que ia colocar no meio também, porque senão não funcionava. E aí você foi descobrindo nessa interação aí com os grupos. Uhum. Legal. E você aprendeu de uma maneira melhor assim? Sim. Mas é gostoso, né? Você aprender matemática na praia. Você já imaginava que você podia ter isso? A única coisa na minha cabeça que dava pra fazer na praia era nadar. Eu nunca tinha pensado em fazer matemática assim. Você aprendeu? Entendi. A gente tá na praia, é um ambiente muito legal e ainda tá aprendendo. Não esquece mais. Verdade, porque vai ser uma experiência muito boa e a gente nunca mais vai esquecer. É aprendendo de forma lúdica e você brincando com tudo, né? Com todas as situações difíceis e complicadas que realmente essa garotada aí consegue evoluir e aí se dá bem, principalmente nesse vilão que se chama matemática. A gente percebe aqui, ó, que os grupos já estão finalizando, né, o trabalho de cada um. E aí, professor, qual que é o próximo passo agora? Bem, agora eu vou fazer uma conversa com eles.
associando a dificuldade que eles tiveram, né, das marcações nas áreas alagadas, com as dificuldades que os agrimensores egípcios tiveram também na hora que tinham que remarcar os terrenos cultivados ao longo das margens do Rio Nilo. Já pensou se vocês aprendessem matemática desse jeito? Eu não aprendi matemática desse jeito. Eu fico encantada aqui com a maneira que ele está explicando para essas crianças e como essas crianças estão tendo a oportunidade de ter um raciocínio assim bem lúdico, porque eu tenho certeza que elas nunca mais vão esquecer.